Jesus, eu sou o pastor Anderson Nogueira, pastor da igreja Cristo Vive Missão, aqui na Tijuca, Rio de Janeiro, nossa sede do Rio de Janeiro, e também em Itaipu, região oceânica de Niterói. Eu quero saudá-lo em nome de Cristo Jesus, dar-lhe boas-vindas nesta maravilhosa noite de sexta-feira. É uma noite oportuna para que nós estejamos praticando a oração, praticando a fé. Uma noite oportuna para que nós estejamos batalhando diligentemente pela fé. No livro de Judas, a palavra diz que ele foi impelido pelo Espírito Santo a escrever sobre a batalha diligente da fé. Pois diz que certos indivíduos se introduziram com dissimulação no meio da igreja de Deus, com o fim de deturpar a palavra, deturpar a sã doutrina, gerar uma vida espiritual aquém daquilo que deva ser. Então, o chamado de Deus. Então, nós estamos aqui para, nessa batalha espiritual, alertar, exortar, admoestar a igreja para que estejamos vigilantes, uma vida espiritual em Cristo Jesus, esperta e sóbria, para que também possamos viver a palavra da consolação, a palavra da edificação e termos lenitivo para a nossa alma em Cristo Jesus. Então, isto tudo aqui é a palavra de Deus, e isto é o fruto da palavra de Deus no coração da igreja de Cristo. É para isso que aqui estamos nestas lives de sexta-feira, para trazer fundamentação bíblica, trazer a pauta da palavra de Deus à vida da igreja de Cristo, e sobre esta palavra nós termos a prática da oração. Eu estou aqui na Tijuca, temos irmãos, os irmãos espalhados pelos bairros do Rio de Janeiro, por outros municípios do Rio de Janeiro também, o grande Rio, e assim todos formamos a família de Deus, o corpo de Cristo, do mesmo Espírito, da mesma fé, da mesma palavra, uníssonos, para que possamos ver a obra de Deus sendo operada. O que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, ou seja, quando estamos andando de acordo com a vontade de Deus aqui na terra, estamos fazendo a vontade que já está ligada no céu, estamos seguindo a vontade de Deus, e quando seguimos a vontade de Deus, amados, coisas extraordinárias acontecem. A cura divina, há sinal de Deus, a porta que se abre, há milagres incomuns da parte do Senhor. Então, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Daqui a alguns instantes nós vamos orar a Deus. Nós temos aqui uma lista de oração, temos pedidos, temos questões urgentíssimas para colocarmos diante de Deus, que carecem de um grande milagre de Deus. Temos também testemunho, a obra de Deus se materializando, se cumprindo, a resposta da oração chegando na vida da igreja de Deus. Daqui a alguns instantes, amém? Então agora eu quero que você, por favor, compartilhe essa live. Estou sentindo falta dos irmãos. Vamos lá, vamos convidar, vamos compartilhar agora a live, para que não fiquem apenas no YouTube, mas também venham aqui para o nosso canal do Facebook, Anderson Nogueira Bispo, em nome de Jesus, amém? Eu estava com saudade, semana passada não pude aqui estar presente, devido à Covid-19, mas quero agradecer a Deus pela minha pronta recuperação, pronto restabelecimento, também da minha mãezinha querida, que já está curada da Covid, para a glória do Senhor.
está apenas ainda com um pouco de tosse e a garganta está inflamada, mas graças a Deus não está com aquele mal-estar, com todos aqueles sintomas, está curada em nome de Jesus. Mas vamos continuar em oração, amém? Pois bem, amados, vamos abrir a palavra de Deus. São 7 horas e 35 minutos, já dei tempo suficiente para os amados irmãos despertarem. Nós somos uma igreja que respeita o horário, respeita a administração do culto. A palavra diz que o Espírito está submetido ao profeta. Deus levanta profetas, pessoas para o governo da igreja, para que tenham o zelo para com a obra do Senhor. Então, quero ser modelo de zelo, exemplo para a igreja, para que a igreja também aprenda a respeitar os horários, a ter compromisso com os horários, a ter amor e fervor pelo culto racional, e assim estejamos no mesmo espírito, não é verdade? Oramos a Deus por milagres, oramos a Deus por sinais e maravilhas, mas precisamos ter, antes disso, compromisso, responsabilidade, reverência para com a obra do Senhor. Amém? Então vamos lá, amada família, povo santo, povo de Deus. 2 Samuel capítulo 23, versículo 1. Estamos abordando às sextas-feiras o mover da oração por toda a Bíblia Sagrada. Começamos aí pelos livros de Samuel, onde tem Abacuque e Samuel, onde foram muitas oportunidades de oração. Estamos hoje na 20ª semana, somente nesses livros. Então você veja quanta riqueza de conteúdo, quanta riqueza do mover da oração para a glória do Senhor. E vamos passear por toda a palavra de Deus. Salmista Davi, palavras finais, oração e ação. 2 Samuel 23, versículos de 1 a 7, diz a bendita e a maravilhosa palavra de Deus. São estas as últimas palavras de Davi. Palavras de Davi, filho de Jessé, palavras do homem que foi exaltado, que foi ungido de Deus, salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio. Você veja, amado, o Espírito quando fala, fala também em resposta a uma vida de oração. Então, se nós vemos quando a pessoa ora, nós temos também que ver quando Deus responde à oração. O que Deus fala? Amém? Ele diz, o Espírito do Senhor fala por meu intermédio. A sua palavra está na minha língua. Disse o Deus de Israel, Elohim, Jerusalém, a rocha de Israel, a mim me falou, aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como luz da manhã, quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva faz brotar da terra a erva. Louvado seja Deus. Não está assim com Deus a minha casa, pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará Ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Porém, os filhos de Belial, os que não têm temor de Deus, serão todos lançados fora como os espinhos, pois não podem ser tocados com as mãos, mas qualquer, para os tocar, se armará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no seu lugar. Então você veja a diferença entre um homem de oração, entre um homem de vida com Deus e os filhos de Belial, que o próprio fogo, quando vem provar, diz a palavra, os queima, é verdade? Os queima totalmente, serão queimados totalmente. Bom, que Deus fale ao coração da igreja. Pai eterno e amado, nós estamos aqui em busca da Tua voz, Senhor. É a Tua presença que nos importa.
é a tua presença que faz a diferença. Senhor, eu poderia aqui estar rodeado das maiores personalidades do mundo, quer presencialmente, quer online. Se a tua presença não se fizesse real, nada disso valeria. Então, Senhor, que a tua presença, a tua obra, a tua manifestação seja maravilhosa no meio da igreja, seja poderosa no meio do seu povo, porque onde a presença de Deus está, o mal cai por terra. Onde a presença de Deus está, a carne perece. Onde a presença de Deus está, as trevas são dissipadas. Onde a presença de Deus está, ó Senhor amado, a vitória do povo de Deus é certa e é garantida. Então, Senhor, peço-te, Pai amado e bendito, humildemente, fala por meu intermédio, Senhor. Usa este vaso de barro, humilde, frágil. Usa, Senhor, para falar com o teu povo. Em nome de Jesus oramos. E amada igreja de Deus, diga amém e amém. Louvado seja o Senhor. Família amada, santos de Deus, nesses próximos 20 minutos, eu quero lançar ao coração da igreja uma palavra absolutamente importante para uma vida espiritual bem fundamentada, uma vida espiritual pronta para crescer, para avançar, para ter experiências grandes com Deus. Nós vamos tratar, você veja, Davi está aqui chegando já no final da sua vida, do seu reinado, do seu chamado, e ele tem observações importantes, ele fala coisas importantes, coisas que são fruto de uma vida de oração, fruto de uma vida com Deus, fruto de uma vida segundo o coração de Deus, porque nós não podemos imaginar que a oração se dá de qualquer maneira. A oração e os frutos da oração, elas estão dentro de um contexto. A palavra diz que Deus não atende a pecadores. Quais pecadores que Deus não atende? Porque todos nós somos pecadores, todos nós nos equivocamos, todos nós erramos. Deus não atende pecadores que não se arrependem. Deus não atende pecadores que não reconhecem o seu pecado. Deus não atende pecadores que não querem mudar as suas práticas pecaminosas. Mas quando esses pecadores conseguem compreender onde estão pecando, buscam em Deus mudança de vida e colocam em Deus, nas mãos de Deus, a sua vida, para que de fato haja mudança, sim, haverá resposta de oração, haverá crescimento para esta vida. A oração terá resposta, não haverá um teto de bronze. A palavra diz, por exemplo, que o marido que trata mal a sua mulher com indignidade, Deus não atende a sua oração, ou seja, há um teto de bronze. Então você nota que Davi, nessa altura da sua vida, de seu chamado, de seu reinado, seu ministério dado por Deus, já tem um amadurecimento tão grandioso, que Deus atende suas orações. Este homem viu o seu reinado crescer, a hegemonia de Israel ser absolutamente grandiosa, a sua envergadura, a sua amplitude de reinado. Ele diz que Deus usa agora sua boca para falar por intermédio dele. Deus traz oráculos, respostas, palavras tremendas que Deus fala por seu intermédio. Então, amado, eu creio também que nós, que aqui estamos comprometidos com o chamado, comprometidos com Deus, comprometidos com uma vida de oração, comprometidos com uma vida diante de Deus,
nós também seremos instrumentos grandiosos nas mãos de Deus. Deus também falará por nosso intermédio, Deus também fará uma grande obra. Então Davi, ele louva a Deus, porque Deus o livrou da morte, porque Deus o fortaleceu da batalha. Davi louva a Deus, porque ele teve proteção, ele teve livramentos concedidos, e mesmo em momentos e experiências de quase morte, ele diz aqui, do alto, Senhor, na sua oração, do alto, Senhor, tu estendestes a mão e me livrou. Louvado e engrandecido seja o nome de Deus. E no seu momento de louvor e de adoração, Davi deixa claro que tudo o que ocorreu na sua vida foi vontade direta de Deus, ou foi permissão de Deus, mas tudo debaixo do controle absoluto de Deus, que cooperou para o seu bem, que levou Davi a ser aquele homem talhado, preparado, de coração grato. Porque Davi tinha muitas habilidades, Davi tinha muita capacidade militar, estratégica, mas em todas as coisas ele diz, é Deus quem faz a obra, é Deus quem dá vitória ao rei, é Deus quem dá vitória ao seu ungido, é Deus quem conduz a batalha, é Deus quem adestra meus dedos para a batalha, para a guerra. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, eu porém confio em Deus. Ou seja, aquele era o ideal deuteronômico de um homem de Deus. Lá em Deuteronômio 17, Deus disse, olha, o rei, o governante, a pessoa investida de autoridade, ela tem que confiar em Deus, ela tem que depositar em Deus toda a sua confiança, ela tem que depositar em Deus toda a sua esperança. E esta é a figura de Davi. Então, se depois você, para abrir o seu Sitzleben, o seu leque, seu pano de fundo, leia o capítulo 22, você vai ver Davi louvando a Deus, Davi engrandecendo a Deus. E quando ele chega no capítulo 23, ele chega com um coração transbordante de oração e de gratidão. Então, meu amado, você esta noite, daqui a pouco nós vamos orar a Deus. Eu quero que você entre no momento de oração com um coração cheio de gratidão. Gratidão a Deus pelos livramentos que você conhece, que Deus te livrou. Livramento daqueles problemas que você nem sequer teve consciência. Os laços que Deus te livrou, os problemas, quedas que Deus te livrou. Entra nesse momento com gratidão, porque você não pode entrar na oração com o coração orgulhoso. Deus, tu sabes que eu sou uma pessoa muito humilde. Deus, tu sabes que eu sou uma pessoa extremamente preparada. Deus, tu sabes que eu sou uma pessoa altamente capacitada e melhor do que meus irmãos. Por isso, Deus, eu estou mais apto para julgar a vida dos meus irmãos e me colocar como juiz e apontar o dedo e fazer joguinhos com os meus irmãos. E aí Deus olha e não te responde mais. E aí Deus fecha bênçãos que poderia dar. E aí Deus disciplina e Deus faz coisas para que você aprenda a não pensar de si além do que convém. Você é apenas um caco de barro, você é apenas um vaso de barro. Então esse foi o espírito que Davi entrou no capítulo 23. Esse foi o espírito que Davi entrou nas suas últimas palavras, conhecida o poema das suas últimas palavras. E nós pensamos, gente, o que é que Davi, depois de toda uma vida vivida, tantas experiências, o que esse homem no final da sua vida contribui conosco? O que esse homem no final da sua vida contribui com a minha vida de oração, a minha vida de comunhão com Deus? É isto. Ele vem no momento de oração, de engrandecimento a Deus, dizendo, Deus, em outras palavras, eu sou o que sou pela graça de Deus. Eu sou totalmente dependente do Senhor. Então ele entra nesse momento de oração com o espírito
de absoluta consciência de sua dependência total do Senhor, de que ele é falho. Outrora Davi, quando confiou na sua carne, adulterou com Batseba. Outrora Davi, quando confiou na sua carne, não disciplinou Aminon, não disciplinou Absalão, não praticou a justiça, não honrou a Deus como deveria, e a espada ficou dentro da sua casa. Mas agora, já talhado, trabalhado, ele ora a Deus com humildade, ele se põe diante do Senhor como um vaso de barro, e então o Espírito do Senhor responde, fala por intermédio deste homem. O Espírito de Deus o toma e fala por intermédio dele, de forma significativa, vem contribuir, portanto, a igreja de Deus que lê a palavra do Senhor, o que é uma vida com Deus, o que era a aliança davídica, a aliança com Deus. Logo, o que é uma vida com Deus, de comunhão com Deus? Que o Senhor escolheu Davi para personificar o ideal de um homem de Deus, o ideal de um rei, e o ideal de um homem que tem governo e autoridade nas suas mãos, submetido a Deus. Seja lhe exemplo. Então a ideia central é que o Senhor espera que os seus servos promovam justiça, encontrem esperança em Deus, tenham confiança absolutamente nas promessas fiéis do Senhor, e sempre com o coração humilde diante de Deus, sempre, amado. Ou seja, essas são bases de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, são bases de alguém que Deus vai usar com grandes obras nessa terra. Por quê? Porque se você não promove justiça, se você é injusto, Deus não honra, amado. A palavra diz que quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem aprende a honrar a Deus, mais honra vai ter, porque Deus honra aqueles que o honram. Se você não encontra esperança em Deus e põe a sua esperança em coisas humanas, essa esperança vai te envergonhar. Olha, minha esperança é que eu sou um homem muito forte, uma mulher muito bonita. Bora, a força vai embora, a beleza um dia acaba. Ou seja, são esperanças fugazes, são coisas efêmeras. Vai deixar vergonha na tua vida. A tua esperança precisa estar em Deus. Se você não confia nas promessas do Senhor, é porque você não confia na palavra de Deus. Você é orgulhoso, você passa a confiar na tua carne, e a carne envergonha. Logo, se você tem essas bases, você viverá como uma pessoa humilde. Então essa é a ideia central deste homem que tem uma vida de oração e agora é usado por Deus com uma boca cheia do oráculo de Deus, uma boca cheia da palavra de Deus. Então, amado, o Senhor espera que você, como servo de Deus, promova a justiça e respeite a autoridade de Deus. Porque se você quer ter respostas de Deus à oração, como Davi estava sendo usado para ter oráculos, respostas, Deus falando, como resposta a uma vida que ele tem de oração, você precisa promover a justiça, ser fiel no que tem que ser fiel, amado. Deus quer que você tenha vida de oração, seja fiel. Deus quer que você tenha um bom testemunho, seja fiel. Deus quer que você obedeça a palavra dele, seja fiel. Deus quer que você seja dizimista e ofertante sobre tudo que você ganha, seja fiel, não retenha nada para Deus. Ou seja, isso tudo são pré-requisitos, amado, porque não tem como você desprezar essas coisas e depois achar que Deus está ouvindo a oração, e depois achar que Deus vai usar você como resposta de oração. Não vai. Então você respeita a autoridade de Deus. Assim Davi promovia a retidão, promovia os fundamentos em Deus, fundamentos da palavra. Davi tinha temor do Senhor,
ele promovia a justiça dentro da comunidade da aliança. Ele servia de modelo de alguém que respeita a autoridade de Deus. Veja o versículo 3. Ele diz: disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus. Ou seja, ele olha para o povo de Deus, ele não diz assim: ó, aquela ali é a minha panelinha, só vou honrar a minha panelinha. Não, ou então só vou honrar os meus amigos, ou então só vou honrar a minha família. Não, ele olha para o povo de Deus, ele diz: eu vou governar com justiça, eu vou ser fiel e imparcial, vou honrar com justiça, vou governar com justiça. Então assim é que ele foi bênção para o povo de Deus, ao mesmo tempo que ele desfrutava de um relacionamento pactual com Deus. Se ele vivia em obediência a Deus, amado, Deus sempre cumpre a sua palavra. Deus sempre cumpre. Deus jamais deixa de honrar a sua palavra. Se você vive em obediência, se você é fiel ao Senhor, a palavra diz: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então veja Mateus 10, 7, 8, diz assim: e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebestes, de graça dai. Ou seja, o que ele está dizendo? Você está governando com justiça, você está governando no temor de Deus. Você não pode ser um receptor da graça de Deus e para os outros querer lei. Você quer bênçãos de Deus para a tua vida, mas para os outros você não se importa se a pessoa está doente, se a pessoa está com necessidade, se a pessoa está com um problema. Seja amado, não, o pastor ele tem obrigação de cuidar de toda ovelha, mas quando o pastor está com problema, quando o pastor está doente, quando o pastor tem alguma questão, ninguém não está nem aí para o pastor. Ninguém não está nem aí para o pastor. Já vivi isso muitas vezes. Pessoas ficaram internadas no hospital, pessoas tiveram problemas de saúde, pessoas tiveram problemas do casamento, pessoas tiveram problemas financeiros. O pastor está lá, ora, vai, visita, liga, quer saber como está, manda recado, manda WhatsApp. Pois quando o pastor fica doente, nem um telefonema, nem uma palavra, nem nada. Ou seja, que justiça é essa? Ou seja, ele está dizendo: de graça recebeste, de graça dai. Não é a oração do Pai Nosso? Perdoa-nos as nossas ofensas. Também nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Seja amado, vida de oração é via de mão dupla. Você não pode achar: eu sou o queridinho de Deus. Deus, eu chego diante de ti como o teu queridinho. Eu sou maravilhoso. Eu sou o mais inteligente. Eu sou a última rosquinha do saco de biscoito. Eu sou. Agora Deus, para mim. Eu. E o teu irmão? E a igreja? E as ovelhas? Entende? Então é isso que Davi está dizendo como resposta de oração. Alguém que chegou aqui no capítulo 23 já debaixo de absoluta humildade, debaixo de absoluto reconhecimento que ele depende de Deus. Agora ele diz: não apenas depende de Deus, mas ele é canal de Deus também para as pessoas. Ele é canal de bênção para a vida das pessoas. Então, isso é promover justiça e reconhecer a autoridade de Deus. Por quê? Porque a autoridade de Deus é sobre a minha vida, é sobre a igreja, é sobre todos. Então o Senhor espera que você deposite, em segundo lugar, sua esperança na promessa fiel do Senhor, que jamais desampara o seu povo, amado. Deus cumpre. Amado, apesar dos pecados e falhas de Davi, ele passou por um processo de crescimento. Ele aprendeu a se apegar às promessas irrevogáveis de Deus. Olha o versículo 5: não está assim com Deus a minha casa, pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Então Davi cria
que Deus lhe faria prosperar, a ele, a sua casa e a sua esperança. Por quê? Ele estava submetido a Deus, honrando o pacto com Deus. Então Deus demonstrou repetidamente sua fidelidade, ainda que por vezes tenha disciplinado Davi. Deus sempre o livrou, o abençoou e o prosperou. Então a palavra diz em Hebreus 10: persevera, porque você, fazendo a vontade de Deus, vai alcançar a promessa. Amado, mantenha-te com uma vida de oração, mantenha-te com uma vida de intimidade com Deus, persevere sendo canal de Deus para as pessoas, persevere abençoando pessoas, pregando a palavra, fazendo com que o oráculo de Deus esteja na tua boca, no teu coração. Permaneça na brecha, permaneça em oração, permaneça sendo um canal de edificação de vidas. Muitas das vezes, mesmo debaixo de perseguição, como Davi foi perseguido diversas vezes por Saul, mesmo debaixo de rebeldias e problemas, como houve rebeldia de Absalão dentro da casa de Davi, amado, dentro do lugar onde menos se esperava, se levantou Absalão, mas no meio de todo o turbilhão, no meio da perseguição, no meio de todo o problema, este homem aprendeu a estar agarrado às promessas de Deus. Este homem aprendeu a confiar no Senhor, e assim ele foi bênção para o reino de Israel. Quando se fala no maior rei de Israel, se pensa logo em Davi, homem segundo o coração de Deus. Então, amado, eu preciso terminar dizendo assim, 23:1 diz que ele foi o ungido do Deus de Jacó. Davi foi ungido do Deus de Jacó. Então, ao refletir sobre a sua carreira, o seu chamado, Davi percebeu que a eleição divina foi fundamental para tudo o que ele realizou. O que é que isso significa, meu pastor? Amado, não tente viver uma vida à parte dos propósitos de Deus. Não tente. Não faça planos que te tire da obra de Deus. Não faça planos que esfrie a tua vida espiritual. O ungido do Deus de Jacó, ele entendia que toda boa obra bem-aventurada e bem realizada, a razão fundamental era a unção de Deus, a razão fundamental era a bênção de Deus, a razão fundamental era que Deus era a prioridade. Deus tem que ser a sua prioridade. Você precisa viver com a unção de Deus na sua vida, debaixo de uma vida de oração. Depois o versículo 3 diz: aquele que é de Deus governa com justiça. Ou seja, o oráculo divino, a palavra de Deus falada, trouxe benefícios para o povo através de um governante justo. Ou seja, governar de acordo com os padrões morais de Deus é sinônimo de ser usado por Deus. Amado, não imagine que pelo fato de você ter um dom, Deus vai te usar incondicionalmente. A igreja de Coríntio tinha dom, mas era uma igreja extremamente carnal e dava muito trabalho para o apóstolo Paulo. Tiveram muitas divisões, problemas das piores espécies. Então, não coloque confiança em dom, amado, na sua vida. Busque antes do dom o fruto do Espírito. Busque viver no Espírito de Deus, e você verá Deus usar grandemente a tua vida. Versículo 4 que diz que este homem desta forma é como luz da manhã. Ou seja, isso mostra que Deus usa seu povo como instrumento de bênçãos. Deus renova a esperança se fazendo presente, usando pessoas como sinal. Amado, eu declaro que Deus vai te usar grandemente na tua casa, no teu bairro, na tua empresa, no teu negócio, no teu local de trabalho, entre os teus amigos e na obra de Deus. Deus pode te abrir janelas dos céus de forma tão grande que você vem aqui no altar da igreja domingo: meu pastor está aqui, vamos abençoar a igreja de Deus, vamos avançar com a obra do Senhor, vamos, eu creio. Deus já operou um grande milagre em nosso ministério, dando-nos uma igreja própria em Itaipu.
E eu creio que Deus vai fazer mais milagres ainda na igreja do Senhor. Nós vamos ainda fazer uma grande obra lá em Itaipu, e Deus também vai dar uma igreja própria aqui no Rio de Janeiro. Muitas pessoas estão me ouvindo agora, que milagres aconteçam na tua vida, e você seja um instrumento de bênçãos para a obra do Senhor. E por fim, no versículo 5 ele diz que Deus fará prosperar toda a minha esperança. Ou seja, a natureza da aliança de Deus é perpétua e é irrevogável, amado. Ou seja, deposite a sua esperança na promessa fiel do Senhor. Se lance nas mãos de Deus. Não tenhas medo de confiar no Senhor. Não tenhas medo de entregar a sua vida nas mãos de Deus. Olha, há 20 anos atrás, há 21 anos atrás, aos 19 anos de vida, eu fui consagrado ao ministério pastoral. Antes disso, eu já me havia lançado no ministério. Está aqui entre nós, por exemplo, um amigo de longa data, presbítero Joaquim Pinheiro de Faria Neto, e ele pode confirmar isso que eu estou lhe falando. Desde os 13 anos de idade, eu me lancei de cabeça na obra do Senhor. Eu me entreguei totalmente nas mãos de Deus. Eu abri mão de qualquer carreira profissional, eu abri mão de qualquer carreira mundana que pudesse me trazer riquezas materiais, reconhecimento material. Eu sempre tive muita determinação e muita capacidade para resolver e para seguir os meus sonhos, mas eu entendi lá atrás que o meu chamado era a obra de Deus. Por isso me entreguei de corpo, alma, entrei de cabeça na obra de Deus, e para a glória do Senhor hoje, aos 40 anos de vida, sou um pastor para a glória de Deus. Deus tem me usado para fazer a obra de Deus. Então, amado, não tenhas medo de confiar e de se lançar na obra de Deus. Certamente Deus vai usar grandemente a tua vida, e Deus vai abençoar prosperamente todos os teus caminhos, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então nós temos agora 25 minutos para a prática da oração, e antes da oração eu quero agradecer a Deus pelo testemunho do irmão Raimundo. O irmão Raimundo é o pai da irmã Cláudia Furtado, membro da nossa igreja, e irmã Luciana Vilela, também membro da igreja. Então o irmão Raimundo passou por uma cirurgia, e graças a Deus a cirurgia foi um sucesso, uma bênção de Deus, para a glória do Senhor. Está agora no pós-cirúrgico e carece das orações para que se recupere totalmente, em nome de Jesus. Agora precisamos orar, amados. Nós temos aqui o Cosme Marques de Souza, 64 anos, com câncer de próstata, fase terminal. Só um milagre na vida deste homem, só um milagre. O médico já desenganou, é terminal, mas a última palavra vem do Senhor, a resposta certa vem do Senhor, em nome de Jesus. O Benjamin Lopes, uma criancinha de 5 aninhos de idade, diagnosticado com câncer nos ossos. Vamos orar pelo Benjamin Lopes. Câncer nos ossos, caia por terra essa mentira de Satanás, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. E a nossa amada pastora Deise está com a garganta inflamada, graças a Deus curada do Covid-19. Ela foi hoje ao médico, o médico falou: olha, seu pulmão está limpíssimo, graças a Deus, não tem resquício nenhum de Covid, mais nada, graças a Deus. Somente a garganta agora está inflamada. Vamos orar para que esteja curada em nome de Jesus. Também agradeço a Deus, também estava com Covid semana passada, estou curado pelas chagas de Cristo Jesus. E agradeço aqui também como testemunho pela vida dos nossos presbíteros, presbítero Jorge Andrade, que trouxe a palavra de Deus maravilhosamente no domingo passado, de forma inspirada, coesa, bem estruturada, conduziu o culto como um co-pastor, com temor e tremor, para a glória de Deus. Terminou o culto 11 horas e 15 minutos, com 5 minutos ainda antes,
para a glória do Senhor. Parabéns, toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus Cristo. Também o presbítero Valdécio Júnior de Almeida, ministrando o louvor da igreja, responsável pelos músicos, pelo ministério de louvor da igreja. Uma bênção maravilhosa, homem de Deus. Antes do culto vai buscar a mamãe, vai buscar o irmão Cardoso, busca o Eliardo, busca todo mundo e vem para a igreja. Toda a honra e toda a glória, o Senhor abençoe rica e grandemente. Todos os irmãos que estiveram no culto, a Deus toda a glória, participando, doando, servindo ao Senhor. Bem-hajam, irmãos amados. Isto aqui é a casa de Deus, é obra do Senhor, e Deus há sempre de receber o vosso culto e também abençoá-los em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então temos aí, para a glória do Senhor. Vamos lá, igreja amada, vamos orar a Deus. Vamos colocar diante do Senhor nossa lista de oração, nossos pedidos, a vida dos amados irmãos. Pai eterno, amado Senhor, bendito, maravilhoso. Oh Pai, este é o momento tremendo, Pai. Este é o momento de batalha, guerra, mas é momento de avançar, é momento de vitória, Pai. É momento de nós colocarmos diante daquele que era, que é e que há de vir as nossas orações, pela petição e pela súplica, com ações de graça. Esta é a hora, Senhor, de nós reduzirmos a ansiedade a nada, a coisa de nenhum valor. Esta é a hora, Pai, de nós jogarmos por terra todo pensamento contrário, todo pensamento maligno, Senhor, e permitirmos, Pai, que tudo aquilo que é puro, verdadeiro, justo, amável, de boa fama, onde há virtudes e louvores, tudo isso ocupe o nosso pensamento, Senhor, para que nós, pela oração e súplica e ações de graças, tenhamos nossa mente e nossos corações guardados pela paz que excede todo o nosso entendimento, Senhor. Assim, a oração é a união de pessoas frágeis com o Deus onipotente. É a união, Pai, da nossa humanidade com a divina presença e poderosa de Deus. É quando nós, Senhor, nos submetemos inteiramente, de corpo, de alma, Senhor, rasgamos o coração, Senhor, as vestes da alma, e colocamos-nos abertamente perante aquele que vê todas as coisas, aquele que sonda e esquadrinha o nosso entendimento. Oh, Nanamacoromanás, é Deus o Senhor. É a hora da oração, Senhor. É a hora que o inferno treme. É a hora que demônios batem em retirada. É hora, Senhor, que nós nos achegamos confiadamente ao trono da graça, Pai, porque a oração é reconhecimento, Pai, da nossa vulnerabilidade, é reconhecimento, Senhor, das nossas limitações, é reconhecimento da nossa absoluta dependência de Ti, Senhor. Por isso que a Ti oramos, por isso que a Ti buscamos, por isso que a Ti oramos, Senhor, porque em Ti há recursos infindáveis de riquezas e de sabedoria. Em Ti, Senhor, há recursos infindáveis de riquezas espirituais. Por isso, Pai, durante a oração da fé, nós estamos fazendo aquilo que o apóstolo Paulo ensinou à igreja de Éfeso, no capítulo 6. Ele disse: tomai toda a armadura de Deus, tomai, a armadura de Deus está disponível, mas eu preciso tomá-la, eu preciso embraçar o escudo da fé, eu preciso vestir o capacete da salvação, eu preciso vestir a couraça da justiça, eu preciso pôr nos pés o evangelho da paz. Sim, eu preciso tomar a espada do Espírito e o escudo da fé,
com o qual apagaremos todos os dardos inflamados pelo maligno. Isto é oração, porque se eu confiar na minha carne, se eu confiar na minha pretensa sabedoria, na minha pretensa, sei lá o que, eu vou cair. Por isso a palavra diz: aquele que está em pé, veja que não caia. Senhor amado, nós precisamos vigiar e orar, porque os dias são maus. Satanás tem tentado com todas as suas estratégias e forças demoníacas contra as famílias, contra a igreja de Deus, contra os ministérios, contra os pastores e pregadores da fiel palavra, de maneira que muitos, Pai, têm sucumbido a um evangelho misturado com coaching, a um evangelho misturado com autoajuda, a um evangelho misturado com vãs filosofias que nada tem a ver com o puro evangelho da graça de Deus. Senhor amado, oh meu Pai, perdoa-nos, Pai, as nossas falhas, nossa incapacidade, nossas pretensas pensamento de orgulho. Senhor, jogamos isso tudo por terra, meu Pai. Oração é estar consciente, Pai, de que nós somos o que somos, única e exclusivamente pela graça de Deus. Queremos, Pai, absorver o testemunho de Davi, Pai. Este homem, depois de tantas agruras e peripécias, depois de tantos altos e baixos, depois de tantos erros e acertos, depois de tantas experiências que ele teve contigo, ó Pai, este homem, quando vem chegando no epílogo do seu ministério, nos momentos finais do seu reinado, do seu chamado, este homem nos dá lições tremendas, Pai, do que significa uma vida de oração, o que significa uma vida que está em comunhão pactual com Deus. Uma pessoa que tem um pacto com Deus, ela não admite orgulho. Uma pessoa que tem um pacto com Deus, ela não admite soberba no seu coração. Uma pessoa que tem um pacto com Deus, ela não admite ser infiel à obra do Senhor. Uma pessoa que tem um pacto com Deus, ela não admite injustiça nas práticas das suas mãos. Ela governa com justiça, Pai. Para se conhecer um crente, basta olhar as suas relações comerciais, basta olhar a forma como ele vê essa questão comercial. Se ele acha que é normal passar a perna nos outros, se ele acha que é normal passar cheque sem fundo, se ele acha que é normal ganhar vantagem de forma ilícita, se ele acha que é normal meter a mão no que é dos outros, essa pessoa nunca foi crente, essa pessoa não tem pacto com Deus, essa pessoa não tem vida de oração verdadeiramente, porque quem tem um pacto com Deus, quem tem vida de oração, busca ter sempre uma vida correta, uma vida exímia, ainda que às vezes resvale o pé num probleminha, em alguma coisa, de forma impensada, de forma que acontece na vida, não de forma premeditada, porque aquele que tem pacto com Deus, ele não vive premeditando o pecado, ele não vive premeditando como é que ele vai pecar, como é que ele vai passar a perna no outro, como é que ele vai desonrar a pessoa. Esse não tem pacto com Deus, esse não tem pacto com Deus. Às vezes um filho de Deus resvala o pé, comete um pecado, fala alguma coisa errada, comete alguma questão errada,
mas ele não vive na prática do pecado, e ele não premedita o pecado. Às vezes o pecado acontece, mas ele não premedita o pecado. Então, Senhor, é isso que este homem Davi veio a nos ensinar nesta noite, ó Pai, porque este homem, ao adentrar nos capítulos 22 e 23, ele o faz com absoluto reconhecimento de que todos os livramentos, toda a vitória, todo o patamar que ele chegou na vida dele foi obra de Deus. Porque se Deus houvesse lançado o machado à raiz, Davi teria sido o primeiro a ser consumido. Este homem Davi outrora adulterou, colocou Urias na frente da batalha para morrer. Este Davi foi um incauto porque não disciplinou a sua própria família. Era lei para os outros, mas dentro da própria família a coisa corria frouxa. Ele não disciplinava, ele não disciplinou Aminon, ele não disciplinou Absalão quando tinha que fazer. Ele deixou a coisa correr frouxa, dando desculpas que não queria colocar mão em vespeiro. Mas aquele que serve a Deus não tem medo de colmeia de abelhas. Aquele que serve a Deus não tem medo, porque quem não deve não teme. Quem tem vida limpa não tem, desculpa a expressão, não tem rabo preso. Ó Senhor amado, ajuda-nos, Pai, a ter uma vida santa. Ajuda-nos, Senhor, e capacita-nos, Pai, a ter uma vida condigna com o Evangelho, porque nós não estamos aqui, Paizinho, para brincar de vida espiritual. Nós não estamos aqui, Senhor, para brincar de sermos crentes. O tempo é curto. O tempo é curto, meu Pai. Tem muita gente aí brincando de vida espiritual. Tem muita gente aí brincando de ser Deus. Brincando de ser Deus. Até a hora que Deus disciplinar. Senhor, misericórdia da nossa nação, misericórdia do nosso país, misericórdia, Senhor, de pessoas que têm autoridade nas mãos, estão usando essa autoridade para penalizar o povo, para perseguir as pessoas, brincando de ser Deus, brincando de ser Deus. Senhor, misericórdia, Pai, aviva a tua igreja, Pai, aviva o teu povo, Senhor, aviva, Pai, aviva, meu Pai, misericórdia, Pai, misericórdia, Pai. Nós somos falhos, nós somos carentes, Pai, da tua unção. Por isso Davi disse: o ungido do Deus de Jacó, nada pode ser feito sem unção. Perdoa-nos, Pai, pelas palavras torpes. Perdoa-nos, Pai, pelas palavras duras, difíceis, Pai. Perdoa-nos, Pai. Eu te peço perdão, meu Pai. Senhor, nós precisamos ver uma igreja despertada, Pai. Quantas milhares de vidas estão morrendo todos os dias sem Jesus. Quantas milhares de pessoas estão todos os dias entrando no mundo das drogas, do adultério, do sexo ilícito, do roubo, do tráfico. Ó Senhor amado, enquanto isso o ímpio está por aí prosperando, a tua igreja tem que prosperar nessa terra, meu Pai. Abençoa as tuas ovelhas fiéis, Pai. Abençoa as tuas ovelhas que são fiéis e que amam a tua casa, Pai. Abençoa, Pai, para que elas tenham a obrigação e o respeito a Deus de abençoar a tua obra, meu Pai. Porque tu honra aqueles que te honram, meu Pai. Então eu te peço, Pai, se tu me levantaste como um pastor, ó Pai, como fizeste há 21 anos atrás, meu Pai, então eu, como um pastor de ovelhas, Pai, como um irmão na fé para estas pessoas, Pai, para a tua igreja que ora junto comigo, eu te peço, meu Pai, abra as janelas dos céus sobre as tuas ovelhas, Pai, aquelas especialmente que te honram, Pai, que honram a tua casa, meu Pai.
porque a tua obra precisa avançar, a tua obra precisa prosperar, a tua obra precisa chegar, meu Pai, aos meios de comunicação, a rádio, a televisão, a internet 24 horas por dia, a rádio web, a TV web. A tua obra precisa prosperar para ter uma equipe trabalhando na igreja. Uma andorinha só não faz verão, Pai. O Senhor Deus sabe que eu tenho assumido responsabilidades na igreja de uma equipe. Eu sozinho desenvolvo o trabalho de uma equipe na igreja, Pai. Falo com humildade, não para aparecer, não para me colocar acima do que sou. Não, Deus sabe, não é isso, não é essa a minha intenção. Mas eu oro, Pai, para que nós tenhamos verdadeiramente uma equipe trabalhando, Pai. Que o pastor faz a mensagem, o pastor coloca tudo no computador, o pastor faz os slides para divulgação, o pastor faz o trabalho das mídias, o pastor faz todos os trabalhos de visita, casamento, enterro, hospital, culto no lar. O pastor faz todos os trabalhos que uma equipe inteira teria que fazer. E eu te agradeço por isso, Pai. Te agradeço pela saúde que o Senhor tem me dado. Te agradeço pela capacitação que o Senhor tem me dado. Mas eu te peço, Senhor, Pai, abençoa as tuas ovelhas mais e mais, para que nós possamos divulgar e crescer a obra de Deus, e mais obreiros serem levantados, Senhor amado, para que nós tenhamos envergadura, para que nós tenhamos crescimento, Senhor, e em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra será pregada com fidelidade, porque no altar desta igreja, nós não admitimos, Pai, vãs filosofias, nós não admitimos, Pai, engodo de Satanás. Sobre o altar desta igreja é a Tua palavra que há de ser pregada, Senhor. Então eu oro e eu declaro as Tuas ovelhas abençoadas, meu Pai. Que nesta noite de sexta-feira, meu Pai, as Tuas ovelhas sejam surpreendidas com vitórias, com bênçãos, Pai. Pessoas que estão esperando aí uma ligação de algum negócio que esteja por fechar, que essa ligação seja feita, Pai. Pessoas que estão esperando uma resposta de alguma questão, de alguma demanda, Senhor, que está acontecendo, que a vitória venha, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Que questões que estão travadas, estão à beira de acontecer, mas estão travadas, Pai, e que precisa de uma destrava lá para acontecer um milagre, Senhor. Oh, meu Deus, destrava isso tudo agora, meu Pai. Toca no coração daquele juiz, toca no coração do desembargador. Usa com sabedoria aqueles advogados, usa com sabedoria, Pai, as pessoas. Dá vitória para os Teus filhos, meu Pai. Nós clamamos, meu Deus, nós clamamos, meu Pai, porque há uma causa maior, há um objetivo maior, meu Pai. Nós oramos, meu Deus, nós colocamos diante de Ti, meu Pai, cada vida, cada família, nossa igreja, nosso ministério. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, o Senhor Cosme Marques, Pai. Que esse câncer de próstata seja reduzido a nada, que esse câncer seja, ó Deus, eliminado, tirado da vida desse homem. Senhor, este homem está à beira da morte, é pele e osso já, meu Pai. Misericórdia desta vida, Pai. Enviamos uma palavra de cura, Senhor, para esse irmão, meu Pai, que em nome de Jesus ele possa ser veículo de um milagre, e através desse milagre na vida dele, Pai, pessoas vejam a Tua glória, Pai. Pessoas se aproximem de Ti, da igreja. Pessoas sejam convertidas e curadas no seu espírito para a glória do Senhor. Vitória, Senhor, na vida do irmão Cosme Marques. O Benjamin Lopes, meu Deus, esse menino de 5 anos, diagnosticado com câncer nos ossos. Em nome de Jesus, que esses ossos sejam curados, Pai. Totalmente agora, que esse câncer caia por terra. Mentira de Satanás está repreendida em nome de Jesus. Nós oramos, pedimos e declaramos para a glória do Senhor.
a inflamação na garganta da nossa amada pastora Deise, em nome de Jesus, caia por terra essa inflamação da garganta, seja totalmente curada pelas chagas de Cristo Jesus, recuperada para a glória do Senhor. Irmão Raimundo, que fez uma cirurgia abençoada para a glória de Deus, está no pós-cirúrgico, recupere-se totalmente, seu corpo agora seja fortalecido para o louvor e para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aos outros irmãos, Pai, que estão agora orando também, pedindo, porventura estão com algum problema de saúde, estão com problemas de outras natureza e não está aqui na lista, nós oramos agora pela sua vida, colocamos agora diante do Senhor, declaramos agora a bênção sobre sua vida, saúde perfeita, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem pertence o louvor, a honra e a glória. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Louvado seja o Senhor. Pois bem, amada igreja, ovelhinhas amadas em Cristo Jesus, são agora 8 horas e 30 minutos, estamos chegando ao final desta live. Eu agradeço a Deus pelo mover, agradeço a Deus já por antecipação, pelas respostas de oração, agradeço a Deus pelas vitórias que o Senhor já nos tem dado, agradeço a Deus pelas vitórias que o Senhor dará, em nome de Jesus, agradeço a Deus por todas as suas maravilhas para a glória do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que você tenha uma noite abençoada, você tenha uma noite revigorante, de paz, um sono dos justos, um sono revigorante, reparador, que amanhã, sábado, você possa acordar cheio de disposição, cheio de energia, possa acordar feliz, bem-aventurado, abençoado, cheio de graça, de misericórdia sobre a tua vida, tenhas um final de semana muito feliz e poderoso para a glória do Senhor Jesus. Não se esqueça de orar pelo seu pastor que vos fala nesta hora. Amanhã eu estarei aqui na igreja, já desde cedo, durante todo o dia, fazendo a mensagem para domingo. Assim, se Deus permitir, em nome de Jesus, se Deus quiser, estarei aqui domingo pregando a palavra de Deus, Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, versículos 32 ao 42. Esta é a perícope de domingo. Será uma bênção maravilhosa, que o Espírito Santo fale os corações. Estamos na semana da paixão, estamos chegando ao final do ministério de Jesus, próximo já ao Gólgota. Coisas tremendas vão ocorrer nessas últimas mensagens. Nós temos ainda 9 mensagens no livro de Marcos, 9 mensagens, ou seja, vamos aí ainda adentrar janeiro, dezembro e janeiro ainda, tratando desse livro, pois temos ainda 9 mensagens pela frente, contando com a mensagem de amanhã. Então, você sabe, o seu pastor, que graças a Deus tem a oportunidade de trabalhar na obra do Senhor, vive na obra de Deus, estudando e se preparando para isso, para pastorear a igreja de Deus, com conhecimento e sabedoria. Então já tem uma projeção das mensagens que serão pregadas. Então ainda temos 9 mensagens até o final desta série. Depois vamos adentrar no livro de Atos dos Apóstolos, que já estou separando materiais, já está ficando algo maravilhoso. Meu coração já está numa grande expectativa para esta próxima série do livro de Atos dos Apóstolos, primeiro século da igreja cristã, igreja nascente, igreja primitiva, coisas simplesmente tremendas. Para a glória do Senhor, nós iremos viver nos passos dos apóstolos, nesta série nova que virá, em nome de Jesus. Amém? Então, ore amanhã, enquanto você estiver na sua casa ou onde você estiver, sábado, estarei aqui na igreja produzindo palavra de Deus com todo o amor e alegria e dedicação, em nome de Jesus. Não se esqueça de orar pelo seu pastor, para a glória de Deus. E domingo, às 9 horas e 20 minutos,
estaremos aqui na Rua General Roca 340, na galeria, cultuando presencialmente. Aqueles que moram distantes não poderão estar. Nós estaremos pelas mídias sociais, YouTube, @Cristo Vive Missão Online, On Time, ou também pela Facebook, Anderson Nogueira Bispo. Por favor, esteja conosco, participe dos nossos cultos presencialmente e também online, para a glória de Deus. E no futuro breve, em nome de Jesus, estaremos, para a glória do Senhor, também em Itaipu, na região oceânica de Niterói, na Francisco Cruz Nunes, na nossa igreja própria, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então, esses são os nossos convites, essa é a vida da igreja. Você tem uma noite abençoada em Cristo Jesus. Que a graça, a paz, a misericórdia, o amor e as doces consolações do Espírito Santo sejam convosco nesta noite e para todo sempre. E eu lembro, os amados irmãos, somos o que somos pela graça de Deus. Amém.